E no vídeo eu deixei para vocês aí embaixo o link, né, para a gente fazer o download dessas três camadas que nós vamos utilizar por enquanto. Então, o primeiro é do site do IBGE, né? Vocês vão baixar aqui o mapa do Brasil a nível de unidade de federação, tá? O outro é esse arquivo aqui, né, onde eu tenho os pontos das capitais. Então aqui eu tenho todo o ponto com as capitais e aí vocês aqui clicam aqui, né? Então tem capitais.shapefile e aí você clica aqui e faz o download. Em trecho rodoviário também a gente vai baixar o trecho rodoviário federal, né? Então é só clicar aqui que vai fazer o download dos três ícones aqui, tá? Então se eu vir aqui em downloads, ele baixou para mim o meu unidade federativa, o meu de capital e o meu trecho rodoviário. A gente só precisa descompactar esses arquivos, então clica com o botão direito e extrai, né? Então cada um desses arquivos aqui eu vou extrair eles. Então aqui eu já tenho o meu da unidade federativa, eu vou extrair o meu arquivo de capital e agora eu vou extrair o meu arquivo de trecho rodoviário. E agora eu vou mostrar para vocês como inserir aqui esses arquivos no QGIS, tá? Então, ó, ele abriu três pastas para mim. Eu vou fechar aqui essas pastas e vou adicionar cada um desses arquivos. Então, anteriormente eu mostrei, né, como que eu faço. Então, eu posso vir por aqui e acessar a minha pasta de download, né? Então, eu vou vir aqui em Downloads e aí eu vou ter aqui onde eu consigo copiar meu arquivo por aqui. Então, eu posso vir aqui e copiar esse arquivo aqui, mas eu vou clicar com o botão direito sobre esse arquivo e vou eu vou imprimir de uma outra forma. Então, aqui diretamente da minha pasta, ó, eu posso pegar esse meu arquivo .shapefile aqui, ó. Então, Brasil Unidade Federativa .shp, que é meu arquivo shapefile, eu clico nele e arrasto ele para cá. Então, eu posso arrastar ele aqui ou por meu local de camadas, né? Ou para essa página em branco aqui e é só eu soltar que já é inserido aí esse meu arquivo. Então, adicionei de unidade federativa sim. Vou vir aqui adicionar o meu de capital. Eu vou selecionar aqui o meu arquivo .shapefile. Beleza? Adicionado. E agora eu vou adicionar o meu arquivo aqui de trecho rodoviário. Só preciso achar o meu arquivo .shapefile, né? Que é esse arquivo aqui, ó. E aí eu rasto para cá e consigo selecionar esse arquivo aqui. Então aqui eu já tenho uma outra forma que eu adicionei esses três arquivos. A gente vê aqui ó, que esse GeoFT de capital eu tenho dois pontos aqui que não é, né, capital do Brasil. Eu posso clicar aqui em cima dessa feição. Então eu vou clicar identificador de feição. Eu vejo que aqui é Assunção e aqui Lima, né? Então Assunção no Paraguai e Lima no Peru. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é excluir esses dois pontos que a gente não vai utilizar. Então eu clico aqui sobre o meu lápis, eu estou com ele selecionado, clico sobre o meu lápis, eu venho aqui nessa ferramenta aqui, ó, que é selecionar feições, e eu clico aqui, ó, e arrasto e seleciono a minha feição. E aqui já habilita onde eu posso excluir selecionado. Então eu venho aqui, clico e aí pergunta se eu quero excluir, eu venho, ok, vou selecionar essa outra, clico aqui em excluir, ok. Para salvar a minha edição, é só eu pegar, vir aqui no lápis, né, e finalizar. Ela pergunta se eu quero salvar as alterações, eu coloco que sim. Então agora esse novo arquivo shapefile meu não possui aquelas duas informações de capital, tá? Então não tenho mais essas informações lá. Trabalhando aqui um pouco sobre essa primeira camada de trecho rodoviário, eu clicando com o botão direito sobre ela, eu tenho alguns recursos que eu posso fazer. Então, por exemplo, esse daqui, aproximar para a camada, ela vai me dar um zoom na camada. Então, se eu tiver um local distante aí qualquer e colocar aproximar para a camada, sempre vai me trazer o zoom para a camada. Eu posso duplicar essa camada, então ele vai ter uma outra camada que é copiar a mesma camada, ele duplica essa camada. Eu posso remover, então vem aqui, ó, a camada, ok, ela tá aqui no topo, né? Eu posso mover ela para inferior,
Então ela vai para a minha última camada e eu posso da mesma forma, agora que ela está aqui, mover ela ao topo, tá? Então ao invés de eu ficar selecionando aqui assim, se eu tiver muita camada, eu vejo qual camada que eu quero no topo, eu clico e movo ela ao topo, tá? Mas essa daqui não é o caso, eu quero voltar ela para inferior. Aqui a gente tem esse outro recurso aqui de abrir a tabela de atributo, então botão direito, clicando aqui, eu consigo abrir a minha tabela de atributo, e na tabela de atributo eu vou ter todas as informações, né? Então se eu clicar aqui sobre esse trecho e colocar aqui para aproximar o meu zoom, ele vai aproximar o meu nível de zoom nessa camada, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então ele aproximou o meu nível de zoom nessa camada que eu selecionei, tá vendo? Então, ele aproximou, é só esse trecho aqui. E aí, se eu selecionar outra camada ou algumas camadas aqui e pedir, ele vai aproximar o meu nível de zoom. E aqui eu tenho todas as informações, né? Então, qual que é o ID do trecho, a sigla da unidade federativa, né? O código aqui, o nome da rodovia. Então, tem toda a informação da minha tabela de atributo fazendo assim. E eu também, ao invés de vir aqui clicar e abrir tabela de atributo, eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, que ele abre tabela de atributo. Então, aqui abre tabela de atributo também. E eu também posso ir através do meu tecla de atalho. Então, aqui abrir tabela de atributo é a tecla de atalho F6. Então, eu pressionando aqui a minha tecla de atalho F6, ele já faz a abertura dessa tabela de atributo. E aí, diversos comandos aqui no QGIS, nós temos como fazer através da tecla de atalho, né? É possível até personalizar aí as teclas de atalhos para ficar mais simples. Aqui a edição, eu posso habilitar a edição por aqui, ó. Então habilitou ali o meu lápis, né? Então em vez de eu ir por ali, eu consigo vir aqui e habilitar essa edição, né? E aí com essa edição habilitada eu posso salvar, né? Ou não salvar essa edição que eu fiz para cá. Então, os mesmos recursos que habilitam aqui, eu consigo habilitar com o meu botão direito. Aqui eu tenho ferramenta onde eu consigo exportar. Então, se eu faço uma nova alteração, eu venho aqui em guardar elementos, né? Então, se guardar elementos aqui, eu seleciono o formato que eu quero salvar, seleciono a pasta onde eu quero salvar esses meus arquivos, né? Aqui, como eu disse, é o formato. Aqui o sistema de coordenada que eu vou salvar esses meus arquivos. Aqui, além disso, eu consigo configurar alguns estilos rápidos por aqui. Então, por exemplo, eu quero mudar a cor aqui, ó. Então, tá vendo? Conforme eu estou mexendo, deixa eu desabilitar essas outras camadas aqui que fica melhor a visualização. Então, aqui, ó, conforme eu vou mexendo, ele vai alterando a cor do meu objeto, tal. Então, eu consigo mexer na simbologia por aqui. Se eu vir aqui editar símbolo, né, ele vai habilitar essa caixa aqui, onde eu consigo selecionar aí alguns símbolos personalizados, mas aqui rapidamente eu consigo modificar aí as cores. E aqui em propriedades, ela abre essa caixa de propriedade da camada, onde eu tenho bastante informação. Então aqui eu tenho informação geral, o nome da minha camada, o caminho que ela está, o tipo da camada, né, codificação, a extensão dela, aqui a coordenada que ela tá, então é PSG 4674,2000. Aqui em fonte eu consigo filtrar, né, algumas questões da camada, depois eu vou mostrar essa ferramenta. E aqui simbologia eu consigo também mexer nos aspectos delas, né? Então aqui eu venho aqui e vou aumentar a espessura dela. Então aqui ela já ficou mais grossa, né? Então eu venho aqui, ó, aumentei a espessura. Agora eu vou mudar o meu estilo de linha, né? Eu não quero essa linha do tipo tracejado, eu quero essa linha aqui. Então eu clico aqui e aplico e mudo o estilo da linha. Só que eu não quero essa cor azul, eu quero da cor preta. Então eu seleciono aqui, clico em OK, ele vai aí fazendo essas alterações. Opacidade, aqui eu coloco, né, para dar uma transparência aí nesse meu objeto. Aqui eu tenho já uns estilos, né, pré-definidos, mas aqui eu posso personalizar. Clicando aqui sobre a linha, abre também aqui, né, onde eu consigo mexer aí basicamente nas mesmas coisas. Então, eu altero aqui, né, a espessura dessa minha camada, eu altero a cor aí da linha,
e tem bastante configuração aqui que eu posso fazer. Aqui ao lado eu tenho mais configurações, onde eu posso rotular, né? E aí eu vou mostrando depois, mais para frente, cada uma dessas funções que eu tenho. Então, quando eu clico aqui com o botão direito, eu abro a propriedade, e aí dentro da propriedade eu tenho diversas possibilidades aí para trabalhar, tá? Então aqui essa minha rodovia aqui eu vou personalizar ela, né? Eu vou colocar aqui um estilo de camadas que eu vou colocar, deixa eu ver, acho que eu vou colocar essa daqui, vermelha, assim, beleza? Ok. E aí a camada do tipo ponto funciona aí praticamente da mesma forma. E eu também consigo aqui, ó, se eu der dois cliques sobre a camada, ó, ele abre essa página aqui de propriedades. Então não precisa de eu ir clicar com o botão direito e ir em propriedades, né? Eu dar dois cliques, ele abre aqui essa página de propriedades. E aqui simbologia eu consigo mudar, né? Então tá aqui um marcador simples, mas esses pontos, por exemplo, eu quero colocar esse ponto aqui. Então eu aplico e aqui já alterou esse estilo do meu ponto, tá? E aqui nessa minha camada de unidade federativa, eu vou deixar uma camada, né? Eu vou vir com preenchimento simples. A cor do preenchimento aqui, ó, eu vou tirar de sólido e vou deixar sem pincel. Para que isso? Para ficar somente o contorno aqui do meu objeto, ó. Então agora aqui, ó, tem somente o contorno aí das minhas unidades federativas. Então eu dou dois cliques aqui e aí é onde eu consigo fazer a personalização na minha aba simbologia dos meus mapas, né? Então aqui é onde eu consigo definir. Então se eu quiser voltar o vermelho nesse preenchimento aqui, eu faço assim. Se eu quiser colocar esse estilo de preenchimento pré-definido, né? E se eu não quiser nenhum desses estilos aqui pré-definidos, eu posso personalizar o meu próprio estilo. Então eu coloco a cor que eu quero, o tipo de linha que eu quero, e aí eu faço essa personalização. Aqui eu vou voltar, vou colocar na cor preta, né, para voltar como que estava o meu desenho. Então aqui eu fiz a importação, né, e mostrei aí um pouco como trabalhar aí sobre essas